Olá, pessoal! Vamos dar então continuidade à nossa disciplina de metodologia da língua portuguesa, ainda com a unidade 1 do módulo de vocês, mas agora tratando sobre linguagem verbal e não verbal. Qual a importância de estudar esse aspecto da linguagem para o curso de vocês ou para qualquer uma outra profissão? É importante a gente pensar e entender que nós usamos a linguagem em suas mais diversas modalidades. Então é importante também a gente saber que a nossa sociedade hoje ela é uma sociedade altamente afetada pelas imagens. Então quando a gente trata de linguagem verbal e não verbal, nós estamos falando, obviamente, de textos escritos ou falados que utilizam a língua como código, e estamos também falando dos textos que usam outros tipos de linguagem. Vamos conhecer a conceituação da linguagem verbal não verbal e eu vou acrescentar uma concepção mais nova, mais recente para vocês, que é a concepção de multimodalidade e que o módulo de vocês não traz, mas nós não faremos avaliação sobre esse tema. É para vocês terem um conhecimento um pouquinho mais aprofundado também sobre isso. Então, os conceitos de linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal e não verbal, a gente precisa entender. Quando a gente usa a expressão verbal, a gente lembra de verbo. No caso aqui, nós estamos falando do uso de palavras. Então, chamamos linguagem verbal toda manifestação da língua falada ou escrita. E não verbal, aquela que não usa o signo linguístico. Então, a gente tem, além dessas, a linguagem que no módulo de vocês está sendo chamada de linguagem mista, ou seja, aquela que usa elementos verbais e não verbais. Em outros estudos, em outros livros, vocês também podem encontrar essa linguagem sendo chamada de linguagem verbovisual, linguagem imagética, linguagem multimodal, e é esse termo que a gente vai ampliar aqui a conceituação para vocês. Então, as interações humanas se realizam por meio de linguagens as mais diversas. Imagem, escrita, som, música, linha, cores, tamanho, ângulos, entonação, ritmos, efeitos visuais, melodia. Percebam quantas linguagens fazem parte, né, da nossa forma de se comunicar, das nossas manifestações de comunicação. Então, quando eu estou falando em manifestação não verbal, não necessariamente é o uso de imagem, mas o uso de qualquer um desses outros recursos. Eu posso compreender como linguagem mista, por exemplo, um texto que é totalmente escrito, mas que faz uso, por exemplo, de tamanhos diferentes de letras, usa um formato diferente para essas letras. Imagine quando você vai editar um documento que você faz no Word, ou mesmo um jornal escrito que você lê, seja no papel mesmo, né, impresso, ou as manchetes que você vê nos jornais virtuais, nós vamos perceber que ainda que se use apenas letras, há ali um jogo, né, utilizado para chamar a nossa atenção, de palavras em tamanhos maiores, palavras usando negrito ou itálico. Então, esses recursos também são recursos que a gente considera recursos multimodais. Essa frase, né, essa citação das pesquisadoras Dionísio e Vasconcelos servem para a gente entender um pouquinho melhor sobre essa interação da linguagem multimodal hoje. A sociedade atual se constitui um grande ambiente multimodal, no qual palavras, imagens, sons, cores, músicas, aromas, movimentos variados, texturas, formas diversas se combinam e estruturam um grande mosaico multissemiótico. Então percebam que aqui aparecem duas palavras que para vocês são novas, né? Ambiente multimodal. Quando a gente fala em multimodalidade, a gente está falando de múltiplos modos de se comunicar. Então é como elas exemplificam aqui. Todas as vezes que a gente utiliza a linguagem em mais de um modo, ou seja, se manifestando em mais de uma dessas modalidades, a gente diz que ela é multimodal. A linguagem escrita com um fundo musical, quando a gente faz um slide, por exemplo, um clipe musical que tem ali som, movimento, imagem,
também é considerado multimodal. Praticamente todas as nossas formas de comunicação, elas são multimodais. Hoje em dia, as indústrias que produzem livros, as editoras, procuram fazer livros cada vez mais atrativos, porque o livro vende muito pela capa. Eu tive o contato com um livro ano passado, chamado Traga o Seu Amor de Volta, Sem Pedir Nada em Troca. E a capa desse livro tinha a aparência de um cartaz, desses de publicidade, que são colados nas paredes, nos postes da cidade. E a textura da capa do livro, quando você tocava na capa do livro, a sensação era de parede, né? Uma textura mais áspera. Então, todas essas são formas de comunicar que a gente chama de multimodal ou multissemiótico. Multissemiótico vem também dessa ideia de múltiplas semioses, múltiplas formas da gente usar para se comunicar. Eu vou exemplificar para vocês. Recursos semióticos é o termo que tem sido utilizado para descrever esses modos e como eles se integram através das modalidades sensoriais. Então, entram aí os nossos sentidos: visual, auditiva, olfativa e tátil, na construção de eventos e textos multimodais. Uma coisa muito interessante para a gente pensar também sobre isso, uma vez que nós utilizamos a linguagem como forma de trabalho, eu que sou professora, particularmente me interessa muito esse conhecimento, e para vocês, né, que vão também produzir linguagem, produzir o trabalho de vocês a partir do uso da palavra e de outros recursos, eu achei interessante trazer aqui também um pouquinho sobre a teoria cognitiva da aprendizagem multimodal. Essa teoria, ela não é de muito tempo, né? Muitos pesquisadores têm feito trabalhos a partir dessa teoria mais recentemente, do ano 2000 para cá. A gente vê muitos trabalhos sobre isso na área de linguagem, na área da neuropsicologia também, procurando compreender o modo como o nosso cérebro aprende através, né, desses nossos sentidos, provocando-se esses nossos sentidos. Então, essa teoria, ela busca compreender como as pessoas aprendem e chega à premissa básica de que nós aprendemos melhor quando a informação é dada através da imagem e da palavra do que quando apresentada apenas através da palavra. Então, percebam que nós temos várias formas de ser afetados pela informação. Se a gente apenas lê uma manchete, por exemplo, um texto que está ali apenas em sua manifestação verbal, isso vai ter um impacto diferente de um texto que vem acompanhado de uma imagem, né? Isso é dado científico já. Então, dentro dessa teoria cognitiva da aprendizagem multimodal, Maier, que é o seu autor, ele vai trazer para a gente 3 aspectos que são importantes aí. Primeiro, que no uso da imagem e da palavra, nós temos 2 canais de processamento de informação, o verbal e o visual. Em segundo lugar, tipos de memória envolvidos na situação de aprendizagem, que é o tipo de memória sensorial, a memória de trabalho e de longo prazo. E por último, o pensamento ativo dos estudantes ou das pessoas que nos ouvem, no caso de vocês, né, o público para quem vocês vão levar uma palavra ou que vão pregar numa igreja ou em outro lugar, por meio dos processos cognitivos, seleção, organização e integração na situação de aprendizagem. Claro que nem sempre na igreja ou em outros espaços é possível a gente lançar mão de projetores, de outros materiais. No entanto, o que eu quero acrescentar com essa teoria aqui é para que vocês compreendam que sempre que possível, utilizar outros recursos além da palavra falada vai afetar de uma forma mais eficiente as pessoas que nos ouvem. Percebam que até aqui eu usei a linguagem verbal apenas para demonstrar ou para explicar essa teoria da aprendizagem multimodal. Percebam agora como fica mais claro quando a gente faz uso de um esquema. Eu falei sobre a aprendizagem multimídia, sobre as modalidades, né? Do uso da palavra e do uso das imagens. Mas eu não sei se quando eu falei em memória sensorial, imediatamente você pensou
né, no que vem a seguir ali no esquema. Os ouvidos, os olhos, né? E aqui, explicando de forma mais específica no esquema, essa memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Esse esquema é uma adaptação também de Mayer, 2001, que é um dos autores que sustentam essa teoria da aprendizagem cognitiva. Eu trouxe alguns exemplos de imagens para que vocês percebam como a imagem ela conversa conosco e como a imagem ela não é só uma ilustração do texto, mas é parte integrante dos textos. Quando a gente fala em multimodalidade, não necessariamente precisa ter música e movimento, mas uma imagem e o uso do texto escrito, a gente já tem aí outras modalidades. Ainda que nessa capa não tivesse imagem, tivéssemos apenas as palavras, o nome da revista e as diferentes cores que estão empregadas na palavra, já teríamos aí o recurso multimodal empregado, certo? Então, observem nessa imagem. A gente tem o nome da revista Veja, temos aí a manchete, né, da capa, a primeira página, que é Estamos Devorando o Planeta, que já é um uso da linguagem, né, figurada, a linguagem metafórica. Estamos devorando o planeta no sentido que nós estamos agravando os problemas do planeta, estamos destruindo o planeta. E aí tem o lead, né, da notícia em outra cor, tamanho um pouco menor, em que tem a informação: água, carne, peixe. O mundo já consome mais do que a Terra pode oferecer. E na imagem, que fala muito mais do que as palavras, a gente tem uma pessoa com a boca aberta, né? E o planeta espetado em um garfo, como se nós estivéssemos de fato, né, literalmente falando, devorando o planeta. Então percebam que a força da imagem, no momento do ato da comunicação, na intenção de quem produziu essa capa, a imagem ela é muito mais importante, muitas vezes, do que as próprias palavras. Mas, como eu falei, o que é importante se entender hoje é que imagem não é apenas uma ilustração para o texto. Ela também deve ser lida e compreendida como texto. Vamos para os próximos exemplos. Nesse exemplo da figura 2, também se associa ao texto 1, mas aqui a gente já tem uma campanha, né? Aqui já não é uma capa de revista, é um outro gênero textual, que é assim que a gente se refere aos tipos diferentes de texto que circulam na sociedade, com propósitos comunicativos diferentes. Aqui a gente já tem uma imagem de uma campanha de uma instituição de proteção ambiental, a WWF. E aqui a gente tem uma imagem que também é metafórica e, tirando ali as inscrições que estão embaixo, bem pequenininho, a gente tem uma imagem aí também metafórica que é muito importante. Se você observar bem, você vai compreender que você tem uma casca de sorvete e em lugar da bola de sorvete a gente tem como se fosse o planeta derretendo. Provavelmente, né, mesmo sem o uso das palavras, dá para a gente usar o nosso conhecimento prévio, aquela nossa memória de longo prazo e associar essa imagem aos efeitos do aquecimento global. Então aqui a gente tem uma imagem, né, um texto que é multimodal, porque faz uso de imagem e também de palavras, mas apenas a imagem já consegue trazer um sentido completo para mim nesse texto. O exemplo 3 é mais uma metáfora construída a partir de imagens. A gente tem aí uma propaganda de carro, né, em que a gente vê a carroceria do carro, e como se dentro dele a gente tivesse a força de um rinoceronte. Ainda que eu não leia, eu não coloquei aqui de forma legível para vocês a parte verbal do texto, mas aqui a gente também usa essa multimodalidade. Eu tenho a imagem, que já nos diz muito, e tenho também as frases, as especificações, a parte escrita do texto. Então eu uso nessa imagem também linguagem verbal e não verbal, é, portanto, uma imagem multimodal, um texto multimodal. A imagem 4 é uma propaganda, né? Uma propaganda de um sabonete. E aqui eu vou demonstrar para vocês, por meio dessa imagem, aquilo que o texto fala sobre a questão sensorial. Quando a gente pensa em sabonete, a gente pensa em limpeza, mas aqui, no caso, a campanha do sabonete Dove queria dar também uma sensação tátil, uma sensação de refrescância.
Então, ao invés de apresentar apenas a embalagem do sabonete, a gente vê as inscrições. Novo Dove, hidratação fresca, surpreenda-se. E do lado, né, uma jarra de água, que parece ser uma água geladinha, né, com o sabonete líquido e a barra do sabonete e umas fatias de limão dentro da água. Tudo isso nos traz uma memória sensorial muito forte, né, da refrescância do limão, daquela água fresca, no momento do dia quente que a gente quer beber uma água. Então, todas as esferas da sociedade fazem utilização da multimodalidade. Aqui no caso a gente está vendo a publicidade fazendo uso da multimodalidade. Aqui também eu quis trazer essa imagem para que vocês possam perceber que a multimodalidade ela pode acontecer ainda que a gente não tenha necessariamente uma fotografia ou uma imagem facilmente reconhecível. Vejam que nessa campanha publicitária da Gol, nessa peça publicitária que eu separei, a gente só tem palavras. No entanto, a forma como as palavras estão organizadas na folha de papel, na tela do computador, o modo como a gente enxerga essa propaganda, também é uma organização multimodal. Percebam que a frase, o texto, ele tem um formato diferente que quer comunicar algo. A gente tem de um lado da página, sabe o que é voar? E do outro lado, um texto que forma um avião em que a gente tem a expressão. É conhecer uma liberdade fora do comum, que te dê plena satisfação e conforto. Gol. Então aí a gente tem mais uma vez a publicidade fazendo uso da multimodalidade. E a gente tem também o restante do texto verbal que acompanha a peça publicitária. O texto do exemplo 6 é uma campanha de uma grande rede de hortifruti que, alguns anos atrás, utilizou a intertextualidade, que é fazer com que a gente pense em um texto, relembre um texto a partir de outra produção. E, a partir de títulos de filmes, eles criaram suas peças publicitárias. Então, eles fizeram Horta de Elite, se não for hortifruti, pede para sair. Quem assistiu Tropa de Elite facilmente vai identificar, né, dentro desse texto, tanto essa intertextualidade, ou seja, a presença de outros textos aí, como também vai poder perceber a multimodalidade, que é o uso da língua escrita, junto também com a imagem, que é bastante representativa. No exemplo 7, eu trouxe um exemplo cotidiano, um exemplo diário, para a gente observar que não é só a publicidade que faz uso da multimodalidade. Percebam como essa rede de ensino organizou o horário para informar, um boletim informativo aos pais, por exemplo, de uma escola sobre os horários de chegada, sobre algumas regras que a escola tem. Seria muito menos interessante se essa escola mandasse apenas uma lista com horários de entrada, de saída, tolerância. Então aqui a gente vê, né, de forma bem criativa a organização desses elementos visuais e verbais ao longo da página. Então a gente tem uma imagem que remete à escola, o horário de entrada acompanhado do reloginho, a tolerância, quantos minutos de tolerância, o atraso, qual a penalidade do aluno, ele vai receber falta, até que momento e tal, o horário de saída. Uso obrigatório em sala, uniformes, Então, observem que a gente tem várias maneiras de organizar o mesmo texto. E por último, eu vou trazer um exemplo bem prático, né, agora nesse tempo de pandemia, que é um texto puramente verbal. Vejam que eu coloquei aqui o texto sem nenhum detalhe de cor ou de tamanho de letra diferente, em que a gente tem algumas informações sobre o coronavírus, né? O que ele causa, quais os sintomas e como se prevenir. E no exemplo 9, as mesmas informações distribuídas na tela ou no papel, com o uso de imagens, com o uso de outros símbolos que não o signo verbal. Então, observem que quando a gente faz utilização da linguagem multimodal, ou seja, o uso de várias modalidades, além do texto escrito, a gente consegue tornar a nossa comunicação mais atrativa e muitas vezes também mais eficaz. Então, eu espero que com esses exemplos e com essa segunda videoaula, vocês tenham compreendido, né, a diferença entre linguagem verbal e linguagem não verbal. Então, revisem o módulo de vocês sobre isso. Eu queria também orientar que vocês
Assistam ao vídeo que tem lá a indicação com o link, o idioma materno, para também recuperar um pouco do que nós vimos na aula passada sobre a língua quanto fator social e também aprofundar o conhecimento de vocês sobre linguagem verbal e não verbal. Então, fica aí mais essa aula para vocês. Espero que tenha sido claro e a gente se encontra na próxima videoaula para falar sobre tipos de gramática e sobre variação linguística. Um abraço e até a próxima!